dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos estudantes do curso de Administração de Empresas e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante para empresas que utilizam transporte em suas operações, a gestão de frotas e como reduzir os custos e aumentar a eficiência. Para isso, a gente trouxe o CEO da empresa Tecil Transportes, que atua diretamente com gestão de motoristas e operações logísticas. Pode se apresentar, Fábio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio. Hoje eu estou no cargo de diretor aqui na Tecil Transportes. A Tecil é uma empresa de carga e lotação. Ela está no mercado tem um pouco mais de 3 anos, mas o meu histórico com transporte começa há 11 anos. Então, desde o meu primeiro emprego até hoje, sempre no ramo do transporte, seja como fornecedor, seja como um comprador, né, do serviço de frete, mas sempre no ramo. Então, iniciei a vida trabalhando em transportadora, depois participei de uma empresa de embalagem, onde eu falava com fornecedores de transporte. E, por último, abri uma empresa de transporte em 2019, junto com 2 sócios. E, em 2022, decidi abrir a minha sozinho, né, que é a Tecil Transportes, que a gente está no mercado de carga e lotação, atendemos todo o Brasil. E então, desde então, né, eu sigo no cargo aqui de diretor da Tecil, né, proprietário da Tecil. Certo, e para a gente começar de uma forma mais leve, mais contraída, te fazer uma pergunta diferente. Qual que foi a situação mais inusitada, desafiadora que você já enfrentou na estrada ou na operação da empresa? Conta um pouquinho para a gente. Luiz, é um pouco descontraído hoje pra gente, né? Mas a gente teve uma situação que, assim, na época foi bem complicado, que mudou a empresa de patamar, a gente começou a enxergar a operação de outra forma. No ano de 2023, em janeiro, a empresa estava não tinha 6 meses ainda que estava estabelecida, e a gente teve um caso de roubo de carga. Então, a gente carregou fio elétrico aqui no sul de Minas e era para levar para Tambasa, em Contagem. E a gente fez todo o procedimento de gerenciamento de risco, estava tudo certinho. Mas, no meio do caminho, o motorista deixou de responder. Então, quando ele deixou de responder, acendeu um alerta. A gente foi verificar como estava a questão do rastreamento da carga, né? Porque temos rastreadores tanto no cavalinho quanto na carreta, junto com a carga. Então, a gente conseguia ver se estava tudo certo ou não. Ao olhar, eu mesmo estava olhando essa parte, ao olhar nos rastreadores, eu identifiquei que um rastreador estava localizando em Oliveira e o outro rastreador estava localizando sentido São Paulo, já passando por Pouso Alegre. E eu entrei em contato com o proprietário do veículo, né, que não era o motorista que não estava me respondendo. O proprietário me respondeu e eu informei que a gente tinha visto essa situação. Ele pediu para que não envolvesse a polícia. Nesse momento eu imaginei que o mesmo poderia estar envolvido, né? Porque são 3 pontos, né? Para um roubo de carga, ele não acontece do nada. Ele é planejado. Ou por parte da transportadora, ou por parte de motoristas, ajudantes que estão envolvidos ali no processo, ou por parte da empresa que contrata o frete, a própria empresa que vende o produto. Às vezes lá dentro pode ter alguém que vende a informação de onde está indo, o que está carregando, qual que é o valor, tudo certinho. E aí essas cargas ficam marcadas. Então, como não era a gente que estava envolvido, não era o cliente, a suspeita caiu sobre o motorista e o dono do veículo, por conta até dele não pedir para a gente não envolver a polícia e tudo mais. A gente achou muito estranho. A gente perdeu a carreta, né? Era 8 da manhã, 9 horas da manhã, e quando foi às 11 a gente já encontrou ela. Então, a gente solicitou uma pronta resposta, que é uma equipe que vai com um rádio que pega interferência de sinal, e a isca, que é o rastreador que vai dentro da carga, ela libera esse sinal. Então, quando passa perto dela, o rádio
dá uma interferência e ele percebe que o veículo está próximo. Então a gente conseguiu achar, depois que eu falei com o proprietário da carreta, né, informei que a gente tinha rastreador dentro da carreta, que a gente ia achar, que a gente já tinha envolvido a polícia, e a carreta parou de rodar. A gente encontrou ela ali em Estiva, num posto parado ali em Estiva. E aí, o posto JK, se não me engano que chama. E aí eu fui para lá. Cheguei lá por volta de 1h da tarde. Demorou bastante o desenrolar, porque dependia da polícia, né, para poder ir lá, fazer a preservação da carga. Foi até uma questão que me surpreendeu, porque a gente estava lá, eu com a pessoa que era da Pronta Resposta, da empresa de Pronta Resposta, e a polícia foi lá, fez o boletim de ocorrência e eles mesmos não quiseram ficar nem próximo do veículo, né? Porque com receio do pessoal que tinha roubado a carga voltar. Então, eu fiquei lá preservando a carga junto com outro rapaz. E a gente conseguiu tirar a carga de lá porque só tava a carreta, né? Não tava o cavalo. Por volta de 10 horas da noite. Aí a gente foi até a delegacia de Pouso Alegre. Lá a carreta teria que ficar apreendida porque estava com o chassi raspado, tinha algumas irregularidades que a gente não conseguia verificar presencialmente, né? A gente mesmo não conseguia ver, mas a polícia conseguiu ver. E aí a carreta precisava ficar presa. Então, chegando lá, a delegada demorou muito para poder atender a gente, então foi desenrolar esse processo, era mais de 1h da manhã. Isso porque eu tinha chegado lá meio-dia, né? Por volta de meio-dia, 1h. E, incrível que pareça, a polícia de Pouso Alegre não queria ficar com a carga. Então era 1h da manhã, os caras falaram para mim, Fábio, seguinte, a carga é sua, tá tudo aqui, mas você arruma um veículo agora e tira a carga daqui, porque a gente não pode ficar com a carga, porque se o pessoal vem aqui, vai fazer uma bagunça, não sei o que e tal. Então, assim, a polícia estava com receio de deixar uma carga dentro do próprio pátio dela. E aí, a gente, como a carga já estava segurada, o pessoal da seguradora também estava lá, um auditor, a gente optou por deixar, mesmo assim, mesmo sem a responsabilidade, né, direta do Estado por proteger a carga, a gente deixou na parte do Detran lá, né, que fica a Polícia Civil, e buscamos a carga no outro dia. Ao entrar em contato com esse cliente no outro dia para poder explicar a situação, o que tinha acontecido, eles nem demonstraram estranheza, falou que era uma situação corriqueira lá, que outras vezes já tinham até ido bandido na própria empresa para poder roubar lá dentro. Então fecharam a empresa armados com o pessoal todo lá dentro e iam fazer um assalto. Então, depois de tomar ciência disso, eu peguei e falei, não, vou parar de transportar esse tipo de mercadoria para esse cliente, porque se é algo para eles corriqueiro, para uma empresa que está começando no ramo de transporte, que a gente precisa muito de confiança, um roubo de carga ele atrapalha todo o processo de crescimento da empresa. Então, eu optei por deixar esse cliente de lado por conta de um futuro problema que a gente poderia ter, né, por conta desse roubo de carga, que é uma mercadoria muito visada, cobre, café, são mercadorias muito visadas. Então, a gente optou por mercadorias menos visadas no nosso transporte aqui. Então, a gente transporta de tudo. Essa carga era 750 mil que a gente estava transportando de cobre, muito visado. Hoje, a gente carrega carga de 2, 3 milhões, mas que tem uma visibilidade um pouco menor. Para vocês terem uma noção, vamos supor, uma TV de eletrônico, né? TV, tem uma chance de ser roubada. Vamos colocar uma grande chance de ser roubado. Eletrônico como TV, né? Estamos transportando para Samsung. E uma carga de TV vai dar R$1 milhão. Vamos supor que seja isso. Se a mesma TV, só que ela configurada já para uma máquina, por exemplo, que aí ela não vai ter serventia nenhuma para outras funções que não sejam para aquela máquina. A mesma TV, eu estou sendo muito metódico, mas não. Vamos pegar um outro equipamento que seja também um monitor
que seja o triplo, o quádruplo do valor, seja uma mercadoria de 2 milhões. Porém, ela é específica para uma máquina, ela não tem outra função a não ser para uma máquina. Essa mercadoria ela é menos visada do que as TVs que são mais baratas, porque os bandidos eles roubam e já conseguem escoar essa carga, né? Uma carga igual essa que é mais específica não tem essa facilidade para poder estar escoando. Então, a gente optou por cargas com valor alto agregado, sim, porém sem o risco, né, de roubo. Então, essa foi uma situação assim, que marcou bastante a transportadora. A gente, depois disso, fez alguns procedimentos de segurança para melhorar a nossa segurança na contratação, melhorar a nossa segurança em relação ao rastreamento e monitoramento de carga. E aí, desde então, né, a gente vem crescendo ano após ano. Já 2023 para 2026 já foram 3 anos desse ocorrido, né? Então, ocorreu em janeiro, dia 30 de janeiro de 2023. Então, já tem 3 anos e a gente não teve mais ocorrências nenhuma parecida. Graças a Deus. Pô, situação realmente muito inusitada. Fábio, eu queria saber por que você optou em trabalhar com a terceirização de motoristas ao invés de manter uma equipe própria? A terceirização, ela se dá por conta do modelo de negócio nosso, né? A gente atende hoje o Brasil todo, né? A terceirização, ela potencializa que a gente não precisa descapitalizar tanto. Hoje, um conjunto, para vocês terem noção, de carreta e cavalo, ele vai passar de R$1 milhão facilmente. Um truque vai chegar a R$700 mil. Então, hoje um veículo só não atenderia toda a nossa demanda. Então, a gente teria que fazer um alto investimento, né, desde o início, para conseguir prestar um serviço de transporte. Sim, o veículo próprio ele tem um diferencial, que você tem ele a disponibilidade sempre, porém, ele tem um contra que, se eu preciso dele lá no sul e ele estiver aqui em Varginha, eu tenho esse deslocamento, né, se eu fosse fazer esse frete. E com o terceirizado, não. Então, a gente tem uma base de dados bem robusta aqui, com diversos tipos de veículos, de todos os tamanhos, de todos os jeitos que precisa. E a gente contrata os veículos, né, os motoristas, de acordo com os lugares que eles estão acostumados a fazer, de acordo com os lugares que eles atendem melhor. Então, vamos supor, é mais barato para mim, para o cliente final, eu contratar um motorista que é morador lá do Rio Grande do Sul e está voltando com o veículo vazio, do que eu mandar um veículo daqui para lá, que depois ele tem que voltar de lá vazio. Então, o motorista já está voltando. A gente respeita o mínimo da NTT, né, que foi até um ponto que melhorou a situação aqui para a gente, a NTT regularizar esse mínimo e acompanhar, multar. Mas a gente, mesmo acompanhando o mínimo, a gente consegue um custo melhor para nós, né, e para o nosso cliente. Então, a gente consegue um serviço mais rápido, com boa qualidade, sem que onere demais o custo. Então, a gente trabalha com terceiro desde o início da transportadora. Estou planejando para daqui 1, 2 anos iniciar uma frota própria, mas não é a primeira urgência nossa. Nossa empresa funciona muito bem dessa forma, né, com os terceiros. A gente consegue ter uma abrangência nacional muito boa da maneira que a gente trabalha hoje. Então, isso facilita muito a nossa operação. É um diferencial nosso, a gente consegue ser bastante flexível com os nossos clientes e isso faz com que a TCU continue crescendo. Então, a gente, mesmo que tenha frota, a gente vai continuar com os terceiros, né? Pois é um bom negócio para nós aqui. Excelente, Fábio. Só mais uma pergunta. Quando você começou a empresa, quais foram os principais desafios que você enfrentou? O desafio principal, como eu já vinha do ramo do transporte, eu já sabia como era o dia a dia, né? Então, em questão operacional, até não foi o problema. Mas o custo
embutido em uma empresa, que a gente não vê, os custos invisíveis, vamos dizer assim, eles são muito altos. A mão do governo é muito pesada, o imposto é muito alto. E uma empresa, quando ela abre, se ela abre 100 clientes, né, ainda mais no ramo do transporte, porque a gente imagina aqui, eu peço para os meninos sempre imaginarem que a Tecil, ela está sendo a cara do cliente no cliente dele. Então, vamos supor, a gente vai carregar uma embalagem aqui, vai chegar lá na Coca-Cola para fazer a entrega. Não é a Tecil que está entregando, é o cliente que nos contratou que está entregando lá. Então, a gente precisa levar uma boa imagem para a entrega, né? E os custos ficam muito altos, às vezes. Então, no início, principalmente, a gente tinha que contar com seguro de carga desde o início, né? Que é, assim, é um custo bem expressivo. Vamos pegar aí hoje, um seguro de carga, hoje ainda tem mais seguros ainda do que antes, que hoje tem seguro para carga e seguro para o veículo terceiro. Quando é contratado terceiro, tem um seguro que chama RCV, que é responsabilidade civil de alguma coisa, que é necessário ter também. Então, é um custo fixo muito alto. Então, a gente teve esse impasse de começar a caminhar a passos mais largos, e no início de tudo também a empresa não tem crédito no mercado, porque ela não está rodando ainda, né? Então, se for tomar crédito do mercado, ou é muito caro, ou tem que ser pelos sócios, né? Então, foi uma medida que eu tomei lá atrás para poder conseguir manter a empresa até que a gente tivesse alguns clientes fixos, né? Porque o que segura a operação nossa são os clientes fixos. A gente tem bastante clientes esporádicos, que são muito importantes também, mas os fixos são aqueles que garantem, né, que no final do mês a gente vai pagar o salário do pessoal, né, que vai estar tudo em dia, que a gente vai conseguir tocar a nossa operação. Então, essa segurança no início da operação, ela é muito importante e foi um desafio bem grande, porque quando eu abro a transportadora, a Tecil Transportes, minha esposa estava grávida de 3 meses, eu tinha saído do trabalho, não tinha dinheiro. A Tecil, ela surgiu de um veículo que eu vendi e reverti o dinheiro para poder estar abrindo a transportadora. Então, não foi um investimento assim, estou com dinheiro sobrando para poder investir. Não, foi uma questão de necessidade, uma questão que eu já entendia do mercado, que eu sabia que poderia dar o retorno que vem dando, graças a Deus. E muita coragem, viu? Porque tem que ser perseverante demais, porque desafios acontecem. Olha só para vocês verem aquele assunto que eu falei com vocês do roubo de carga. A Tecil tinha 4 meses quando aconteceu isso, 4 para 5 meses. Então, eu tive que segurar a bronca. Na época eu era sozinho, tinha mais uma pessoa só comigo. Hoje a gente já está com 7 aqui. Então, tinha que segurar a bronca, fui lá, resolvi, deu tudo certo, graças a Deus. Poderia não ter dado, né? Mas Deus foi bom. Deus é bom, né? E deu certo. Mas, assim, os primeiros passos de qualquer empresa, seja no ramo de transporte, seja em qualquer outro, a confiança do mercado é difícil. É um ponto que tem que ser muito observado. Ainda mais quando a gente atua com vendas B2B, né? Que é de empresa para empresa. O pessoal é mais conservador. Ainda mais empresas grandes. Hoje a gente trabalha com grandes empresas aqui. Então, até mesmo aqui de Varginha, por exemplo, a Plascar, a gente transporta para eles ali. A gente tem Steam Master aqui em Varginha também, Malton, Coletec. Então, a gente precisava transmitir essa confiança. Hoje é mais fácil da gente transmitir isso, até por carregar esses clientes, né? Então, a gente, quando chega um cliente novo, a gente consegue mostrar que a gente dá conta do recado. Mas para quem está começando, isso não é uma realidade. Então, é muito importante os primeiros passos, né? E é bem difícil. Para desistir é mais fácil, mas o empreendedor ele tem que ser perseverante. Foi o que eu fiz e vem dando certo. Ô, Fábio, a gente sabe que infelizmente o custo do Brasil é muito alto, né? E empreender no Brasil
tem sido cada vez mais difícil com alta de tarifas, altas das taxas, né, impostos sobre impostos. Então, aproveitar o gancho que você falou, entrou nesse tema, né, de custos. A gente sabe que o transporte ele envolve muitos custos, né, combustível, manutenção, pedágio, salário, enfim. Na sua experiência, quais hoje são os principais custos envolvidos na operação? E quais as estratégias que a sua empresa usa para reduzir esses custos sem comprometer a qualidade de serviço e, além de tudo, né, sem comprometer a qualidade e alcançar uma maior eficiência, né, de entrega possível? Como que a empresa de vocês lida com isso? Como que vocês fazem? A terceirização é um fator já de economia de custo, né? Igual eu informei para vocês, a gente consegue colocar veículos que estão na rota retornando, ou com espaço, às vezes, no veículo, que a gente tem um outro tipo de transporte que a gente oferece aqui, que são os complementos. E nisso a gente consegue, né, passar um frete um pouco mais em conta para os nossos clientes. Mas o custo do Brasil é muito alto, imposto em si é muito alto. Hoje, o imposto vai se tornar até 2030, né, em um imposto só, né, o IVA, mas ainda a carga tributária é muito alta. Desculpa. Com o IVA vai continuar alto, mas vai simplificar um pouco. Hoje a gente tem ICMS, ISS, imposto de renda, imposto sobre a folha, imposto sobre tudo. Então, encarece muito a operação, não só da Tecil, mas de todo mundo, né? E os custos fixos de uma transportadora, ele se baseia basicamente em salários, né? Estrutura e uma parte operacional, então de escritório, são custos que a gente precisa levar em consideração em uma cotação, né, para poder fazer uma precificação para o cliente, porque eles impactam muito na qualidade do serviço. Então, um escritório bom, com uma equipe boa, ela presta um serviço melhor. Com equipamentos bons, né, sistema bom, presta um serviço melhor, porém o custo é um pouco maior. Então, muitos clientes não estão adeptos a abrir mão um pouco, né, pagar um pouco a mais para ter um diferencial. Então, para a gente que pensa em prestar um bom serviço, o nosso custo é um pouquinho mais alto, a gente precisa traçar algumas maneiras de estar reduzindo outros custos para conseguir atender os clientes bem, né, no valor que eles precisam. Porque uma parceria ela tem que ser de via dupla, né, de mão dupla. Tem que ser um ganha-ganha que a gente fala. Não adianta eu passar um frete muito barato para o meu cliente, sendo que eu não vou conseguir entregar com qualidade, não vou entregar no prazo que ele precisa, não vou entregar, não vou conseguir manter a operação por muito tempo. Então, é melhor a gente cobrar um valor justo, que a gente consiga atender bem ele, e a gente ganha de cá, fica bom para ele lá também, porque a qualidade fica muito boa, e todo mundo ganha. Então, essa é uma política nossa aqui. O nosso custo combustível, né, afeta muito para a gente, porque vem aumentando, principalmente, né, nesses últimos meses, né, do começo do ano para cá, a gente teve uma alta muito agressiva dos combustíveis, até por conta da guerra no Irã. Então, diesel subiu demais. A gente teve essa alta também na pandemia, mas aí conseguiu reduzir um pouco, mas agora subiu novamente. É um custo muito expressivo no transporte, porque 50% do frete vai ali, né? Então, isso impacta diretamente não só a Tecil, mas outras transportadoras também, né? E quem paga essa conta no final é o consumidor final, é a gente mesmo que paga. Então, se tá mais caro para o cliente produzir, ele vai cobrar mais caro do consumidor final, que acaba nós mesmos pagando a conta. Então, esse custo de combustível, operacional, o custo operacional em si, pedágio também hoje em dia está bem caro, porque aqui em Minas, principalmente, muitas rodovias que não eram pedagiadas passaram a ser pedagiadas, e pedágios altos, por exemplo, esse de Varginha aqui, R$15 o eixo. Então, as carretas que eu contrato normalmente vêm de fora.
fazer as coletas. Então, por exemplo, passou de lá para cá, uma carreta de 6 eixos já vai R$ 90, e na hora que volta para lá mais 90. Então já dá 180 de custo que não tinha antes. Hoje já tem esse custo. Então eu tenho que embutir esse valor no frete e passar para o cliente. E no final das contas, quem vai pagar é a gente de novo. Então, o custo operacional, ele é muito... representa a maior parte do custo de uma transportadora. E para isso que a gente precisa otimizar. A gente precisa sempre estar buscando novos meios, né, para poder estar economizando, para poder continuar no mercado. Porque senão as transportadoras grandes, elas engolem as pequenas. Então o cliente ele prefere pagar mais caro para uma grande do que melhorar um pouquinho para o pequeno, né, para quem está começando, para quem tem uma média empresa, para poder fazer a operação dele. Então, são alguns pontos que a gente tem que ficar bastante atento para que o negócio continue dando certo. O custo é muito importante. Infelizmente, gente que mexe com o transporte, né, que está sempre em deslocamento, esse pedágio aqui, cercaram a cidade de Varginha com esses pedágios de R$ 15, né? Então, imagino que para você que lida com isso diariamente seja mais complicado. E deixa eu te perguntar, na sua opinião, a logística e o transporte no Brasil estão evoluindo ou ainda enfrentam muitos desafios? Eu acredito que, assim, está evoluindo, vai evoluir muito. Principalmente hoje com inteligência artificial, não só o transporte em si, né, mas a operação de centros logísticos está cada vez mais rápida. Uma compra que era feita vamos colocar aí, em 2015, demorava 10 dias para ser entregue. Hoje a gente compra no Mercado Livre. Eu comprei ontem, fiz uma compra no Mercado Livre ontem, à tarde, hoje, 9 horas da manhã, o pessoal estava entregando aqui. Então, a agilidade, a velocidade das entregas aumentou muito. E isso é um reflexo de uma evolução, né? Então, se a gente está conseguindo entregar mais rápido, é porque a gente está com um sistema melhor, a gente está pensando de maneira mais ordenada, a gente está conseguindo organizar melhor o fluxo logístico, desde a matéria-prima que vai para os nossos clientes até a entrega final. Então, isso facilita para o consumidor. O consumidor consegue ter o produto mais rápido em mãos, né? E hoje, ainda mais com o e-commerce em alta, né? A minha geração já compra pouco em lojas físicas. A gente aqui no centro pode até ver que tem muito lugar aberto, muito lugar vazio, alugando, porque já não tem tantas lojas físicas mais. A geração de vocês vai praticamente zerar essa questão de comprar em lojas físicas. Então, e quem leva essa mercadoria porta a porta são as transportadoras. Então, o mercado ainda tem muito para evoluir, mas desde que eu estou nele, já evoluiu bastante. É um mercado que está numa crescente muito boa. O Brasil hoje, ele roda sobre rodas, né, rodovias o tempo todo. Então, a gente não tem estrutura para ferrovias ainda, né? Nem acredito que seja algo que o governo preocupe por enquanto, que é uma coisa que poderia baratear bastante o custo, né, de transporte para as empresas. Mas, enquanto isso não ocorre, a gente continua tentando buscar uma eficiência melhor, um custo melhor, para conseguir atender os clientes. Então, seja consumidor final ou B2B, eu acredito que a logística de transporte ela evoluiu muito. Ô, Fábio, e agora um pouco sobre o lado humano da logística, né? O que mais te surpreendeu? Teve alguma coisa que você passou a perceber depois que entrou nesse ramo? Cara, eu vim na minha família tem muitos caminhoneiros, né? Então, desde pequeno, a gente sempre viu como é a vida dos caras, né? Então, assim, são pessoas que trabalham bastante, ficam muito tempo longe da família. Então, a gente passa a ter um olhar mais carinhoso, assim, com a classe, né? Então, a gente consegue entender a dificuldade que eles passam na estrada. A gente aqui da TCU, a gente tenta
o máximo possível não dar prejuízo para eles. Então, por exemplo, o veículo fez um deslocamento e chegou de hora, não deu certo a coleta. A gente paga esse deslocamento, a gente vai pagar diária para ele. Precisou ficar de um dia para o outro para poder coletar, a gente vai pagar uma diária para ele, porque tem muitas transportadoras que não só o frete fica muito defasado, né? E é até por isso que eu citei que a NTT ter intervido ficou muito bom para a gente, porque muita gente pagava um frete muito barato para os motoristas, e aí não consegue manter no mercado, né? A gente não consegue competir com quem não estava seguindo as coisas certinho. E agora, como está sendo mais fiscalizado, a gente está no mercado e consegue cobrir os nossos custos. Então, seja para nós, para o motorista, essa questão de um frete justo é muito importante. E aí a gente, desde sempre, né, para a gente essa alteração não afetou em nada, afetou só positivamente, porque a gente já praticava um frete justo. Então a gente nunca pagou motorista abaixo da NTT, até por conta de respeito com a classe mesmo, né, porque a gente sabe que tem os custos, a gente sabe que a gente não tem caminhão porque sabe que é caro. Então, como que eu vou atrapalhar quem tem, entendeu? Então, desde sempre a gente vem nessa linha, né, de conscientização. Os meninos que trabalham aqui comigo todos têm esse tato, né, de estar se colocando no lugar do motorista. Então, e por isso vem dando certo. Então, muitas vezes a gente teve algumas questões, o veículo estragou no meio do caminho, a gente precisou ajudar um pouquinho mais financeiramente, a gente ajuda. Então, eu acredito até que a transportadora, a TCU, dá tão certo por conta dessas coisas que a gente faz corretamente. A gente consegue perceber, né, que no longo prazo as empresas que correm pelo certo sempre se sustentam, né, sempre se destacam. E para a gente encerrar, que dica que você daria para quem está entrando no ramo agora de transporte, de logística? É um ramo muito promissor, vai continuar sendo, principalmente aqui no Brasil. É um ramo que tem muito a crescer. Tem muito problema, né? Porque, assim, a gente apaga fogo o tempo todo. Então, transportadora, principalmente o nosso caso aqui, que são fretes urgentes, cargas urgentes, a gente é acionado quando já está pegando fogo. Então, não podemos apavorar em momento nenhum e fazer o nosso serviço bem feito. Para quem inicia, precisa ser perseverante, porque, como eu disse para vocês, para quem inicia um negócio, seja transportadora, seja qualquer outro, que vai vender para empresas não compram ou compram muito pouco de quem está começando. Então, precisa perseverar, precisa desenvolver muito bem o departamento comercial da empresa, saber com o que está trabalhando, né? Como vai fazer, porque os primeiros meses, né, os primeiros anos de uma empresa, ele é bem desgastante, é bem difícil, tem que abrir mão de algumas noites de sono, tem que trabalhar um pouco a mais, porque o mercado, ele é justo, né? Então, quem trabalha mais, colhe mais frutos. Só que nem sempre trabalhar mais significa mais tempo, significa melhor. Então, se você consegue desenvolver um bom trabalho durante um bom tempo, você se mantém no mercado. É o que a gente fez. Então, a gente vem prestando um bom serviço, tem um bom tempo. Então, cada vez eu percebo aqui, principalmente no nosso departamento comercial, que uma consolidação de um cliente ela se torna cada vez mais fácil. Porque a gente já está consolidado, a gente já sabe o que a gente está falando 100%, a gente não tem dúvida do que a gente é capaz. Então, para quem começa, essa desconfiança do mercado, seja para poder captar uma questão financeira ou as vendas mesmo para B2B, é mais moroso, mas não pode desistir. É bem difícil, mas toda empresa começou do zero, né? Nenhuma começou já funcionando. Então, precisa ser persistente. Fábio,
Por hoje é isso. Muito obrigado pela participação. Deu para a gente entender melhor como funciona essa parte de logística, de transportes. Um assunto muito interessante. Queria te agradecer pelo tempo que você disponibilizou de estar aqui, dos conhecimentos passados, parabenizar pela empresa e pela forma que você lida com ela. Dá para ver que você é um excelente gestor, um excelente líder. E é isso. Muito obrigado. Valeu. E esperamos que a sua empresa continue no sucesso, progredindo aí. Se precisar da gente, estamos aqui também. Show de bola, Luiz. Obrigado. E vem tomar um café com nós. Com certeza vou sim. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, até mais.